Eu estava aqui meditando no Evangelho de Mateus e quando a gente abre este Evangelho com o coração disposto a ouvir a verdade, a primeira coisa que salta aos nossos olhos é que Jesus ele não veio ao mundo para criar mais uma religião. Ele não estava interessado em templos, rituais ou aparências. A mensagem central de Jesus era sobre o reino de Deus. E em Mateus capítulo 4, versículo 17, a primeira pregação de Jesus é direta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso não é um discurso religioso, é convocação real, irmãos. Ele não chama para uma rotina de culto, mas para uma rendição total. O termo reino dos céus, ele aparece no livro de Mateus cerca de 30 vezes. E o tempo todo Jesus ensina que esse reino não é um lugar físico, mas um domínio espiritual onde Deus governa, onde a sua vontade é feita, onde a justiça dele prevalece. E o chamado de Cristo não é para você apenas frequentar uma igreja, mas para ser parte de um reino eterno, viver sob um rei que exige arrependimento, transformação e obediência. Essa mensagem de Mateus não é confortável, ele é confrontadora. Por quê? Porque ela mexe com tudo aquilo que o sistema religioso ele tenta preservar: controle, tradição e aparência. E Jesus no Evangelho de Mateus ele se posiciona frontalmente contra os religiosos da época, os fariseus, os saduceus e os escribas. E ele denuncia a fé destes baseada em aparência e vaidade. Em Mateus capítulo 23, Jesus chama-os de hipócritas, sepulcro caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. E isso não era um discurso político, meus irmãos, era o rei colocando em ordem o que o homem havia corrompido. E hoje, será que mudou alguma coisa? Muitos ainda vivem uma fé que se baseia em tradições humanas, em títulos, em cargos, mas longe da palavra, longe do arrependimento, longe da cruz. E o Evangelho de Mateus, irmãos, ele deixa claro que o reino de Deus não se manifesta com shows, com palcos, com celebridades. Ele começa no secreto, no quebrantamento, no arrependimento sincero, na obediência ao rei. E o que Jesus ele confrontou naquela geração é exatamente o que ele está confrontando agora. Porque a palavra, ela não muda, irmãos. O reino, ele não muda. E o rei, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que me chama a atenção no Evangelho de Mateus é que ele nos faz um convite ao realinhamento. E Jesus ele deixa claro que o verdadeiro discípulo não é quem apenas ouve, mas quem pratica a palavra. E o reino de Deus, ele, de acordo com Mateus, ele exige posicionamento, fé, obediência e vida no altar. E é por isso que ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é uma mensagem, meus irmãos, que não agrada a muitos, mas ele transforma destinos. Por quê? Porque Jesus não está interessado em números. Ele está formando cidadãos do reino, homens e mulheres que vivem pelo Espírito Santo, que amam a verdade, que rejeitam a religiosidade vazia e abraçam a cruz. Esse é o evangelho aqui que Mateus ele revela. Um evangelho que exalta o rei e não os sistemas humanos. E a pergunta que fica é: será que nós estamos dentro deste reino ou só estamos dentro de uma estrutura religiosa? Porque o reino de Deus já chegou e o rei está voltando. Pense nisso, tá? Medita mais no livro de Mateus e em toda a estrutura dos evangelhos. Eu tenho certeza que Deus ele vai abrir amplamente a tua visão, porque a proposta do evangelho é te fazer mais parecido com Cristo, é te fazer alguém mais presente com o reino de Deus e o alinhamento que esse reino de Deus exige para as nossas vidas.
Se você chegou até aqui, meu irmão, curte, comenta, compartilha, deixa sua opinião a respeito desse evangelho tão maravilhoso. Compartilha comigo também o que você entende a respeito desse evangelho de Mateus, que é rico e amplo, com diversas informações, tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Shalom.